Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de HTML5. Na aula anterior nós fizemos a formatação da nossa página Index. Hoje nós precisamos fazer a formatação da nossa página de perfil e a formatação da nossa página de projetos. No nosso VS Code, no meu arquivo estilo.css, que foi criado na aula anterior, abaixo das formatações dos inputs, eu coloquei aqui a partir da linha 81 as formatações da página perfil. Primeira coisa que eu fiz foi formatar o elemento que tem o ID tela perfil com a seguinte configuração: largura de 720 pixels, altura de 100 VH, font size de 1.25 rem, margem 0 alto. Isso aqui a gente usa para poder centralizar, a gente centraliza divisória. Eu coloquei a cor para minha fonte 191919, que é um cinza bem próximo do preto, mas não é bem exatamente a cor preta. E a tela perfil é justamente a nossa tag main. A nossa tag main do nosso arquivo perfil é a tela de perfil. Daí, essa largura, ela é a largura padrão. Só que eu coloquei aqui uma media query. Quando você coloca @media, entre parênteses, você pode definir um tamanho mínimo ou máximo de tela para que a partir desse tamanho você faça formatações especiais. Com isso, a gente consegue implementar um recurso que a gente chama de responsividade, ou seja, a gente começa a ajustar a nossa página para diferentes tamanhos de tela. Então, o que foi que eu defini aqui? Que quando eu tiver um tamanho máximo de 720 pixels, a minha tela do perfil não vai ter 720 pixels, ela vai ter uma largura de 90% da largura da tela disponível. Na tela perfil, o título de nível H1 vai mudar o tamanho para 1.25 rem. A foto do meu perfil vai ter uma pequena mudança na posição dela, que a gente vai ver depois. E a classe localização e o link que está no nosso menu de topo vai mudar de tamanho. O tamanho de fonte vai para 0.75 rem. Deixa eu mostrar essas alterações para vocês no navegador. Então, esse aqui é 720 pixels de largura, tá toda a formatação aqui bonitinha. Quando eu fizer um ajuste no tamanho da tela, observem que o tamanho vai mudar. Esse tamanho desses elementos aqui vai mudar, o tamanho desse elemento vai mudar e essa posição aqui vai modificar. Que é o que eu preciso basicamente que mude para que eu possa ter esse conteúdo bem ajustado na minha tela. Então, nós fizemos aqui a definição da formatação da nossa tag main, aqui que é a nossa tela perfil, e fizemos a formatação a partir de 720 pixels para baixo, ou seja, quando eu tiver um tamanho máximo de até 720 pixels, eu tenho aquelas formatações genéricas. Daí, se eu não tivesse, aí eu já entro nessa situação aqui das media queries, aí eu já faço uma formatação diferenciada na minha página. A nossa foto de perfil, eu dei um ID para ela. Se você for observar aqui dentro de Figure, IMG, eu coloquei um ID chamado Photo_Perfil, para poder ficar fácil fazer a formatação especificamente dela. Observem que eu defini aqui a largura da minha imagem 150 pixels, a altura 150 pixels, defini uma borda de 5 pixels sólida com a cor branca, defini um arredondamento de borda de 100 pixels. Se você tem uma largura e altura quadradas, quando você coloca um border radius que seja pelo menos da metade, por exemplo, do tamanho, você consegue fazer um arredondamento de bordas completo. Mas eu vou colocar aqui 100, que é para poder garantir que vai ficar de fato bem arredondado. Eu coloquei um Box Shadow. Box Shadow é uma sombra na minha caixa, ou seja, a minha foto vai ter uma sombra. Esse aqui é o deslocamento horizontal, esse aqui é o deslocamento vertical, esse aqui é o espalhamento, que é o esfumaçado dela, e essa aqui é a cor. Então, no eixo horizontal, no eixo vertical, o espalhamento e a cor. Quando a gente coloca 0 e 0, a gente consegue fazer com que a sombra fique em volta de todo elemento, em cima, embaixo, na esquerda e na direita. A gente só define o tamanho da sombra aqui nesse terceiro valor e define a cor. Eu defini a posição absoluta, porque eu vou precisar disso para poder definir em qual ponto a minha imagem vai ficar, porque por padrão ela já estava centralizada, que a gente já tinha feito isso na aula anterior. Quando eu defino um position absolute, significa que eu posso definir a posição dela a partir das margens, top, left, right e bottom. Então eu só vou definir aqui, a partir do topo, 20 pixels, a partir da esquerda, 20 pixels. Com isso, a nossa imagem tem 20 pixels assim a partir do topo, e 20 pixels aqui a partir da esquerda. E ela fica aqui do lado esquerdo da tela. A nossa Fig Caption, eu dei um display none, ou seja, eu escondi
a nossa Fig Caption, que era perfil de Edson. Ela não precisa aparecer, tá? Se eu quisesse fazer uma formatação, poderia, mas a minha opção aqui foi por ocultá-la. O título de nível H1, que está dentro do nosso header, que é essa parte de cima aqui da nossa página, que é esse título aqui, que tem o meu nome, no caso vai ter o nome de vocês, eu defini o font size dele como 2rem, que vai ser 32 pixels, e com a cor 1919, como a gente já havia visto anteriormente. No header, eu defini que a altura dele vai ser fixa de 350 pixels, defini que a cor dele vai ser uma tonalidade de cinza, que é o EC, fiz um arredondamento de bordas, coloquei sombra, coloquei um espaçamento, disse que a posição dele é relativa e usei um margin bottom de 1rem, que é a margem abaixo. Então, aqui eu tenho 350 pixels de cima para baixo, tenho um padding, que é esse espaçamento aqui que vocês estão vendo, que é o espaçamento interno, aqui foi definido, e eu tenho uma margem bottom, que é essa linha aqui de baixo, que é esse espaço que fica entre essa minha header e o corpo da minha página, que é o restante do meu conteúdo. Daí eu fiz algumas pequenas mudanças de nomenclatura para poder facilitar a formatação do nosso CSS. Então, por exemplo, dentro da nossa header, eu tenho, por exemplo, o título, tenho o bloco de citação, tenho os locais. Eu peguei e coloquei tudo isso dentro de uma divisória chamada dados, que são os dados pessoais. Então, nome, o bloco de citação, os locais aqui, eu coloquei tudo dentro dessa divisória chamada dados. E as nossas localizações, que já estavam com a class localização, eu coloquei elas dentro de uma divisória chamada locais. Deixa eu só fechar aqui. Eu coloquei dentro de uma divisória chamada locais. E o nosso menu, que tinha aqui já os dois links, eu coloquei um ID chamado menu top. Esses usos de IDs e classes, eles são fundamentais para a formatação do nosso CSS. Também tirei um desses S-Dot que estava aqui depois de localização Brasil, e não há necessidade dele ter ficado aqui não. Então eu fiz a formatação da nossa área de dados dizendo que ele vai ocupar 100% da nossa tela e vai ter um margem top de 120 pixels, ou seja, a partir do topo a gente deu um espaço de 120 pixels, que é o espaço necessário para que comece esse texto aqui. Então a gente tem 350 aqui e eu dei 120 de espaço daqui para cá, só para que ele fique mais ou menos na mesma direção aqui da nossa imagem. Daí, o nosso bloco de citação, eu defini uma cor de fundo para ele branca, defini um padding, que é uma margem interna de 1.5rem, coloquei arredondamento de bordas, coloquei uma margem abaixo dele e coloquei uma sombra. E vocês vão perceber que o bloco de citação aparece aqui em branco com uma margem interna que é um padding. As localizações, eu fiz uma formatação específica. Então defini uma altura de linha de 2 rems, ou seja, 32 pixels, uma margem no topo de 10 pixels, uma margem à esquerda de 1.5 rem, que é do lado esquerdo, e o font size de 1 rem, para poder não ficar muito grande. Observem que o texto apareceu bem menorzinho, assim aqui também. Já os textos exclusivos de localização eu coloquei uma cor um pouco diferente, que é o 222, que é uma tonalidade de cinza, um preto acinzentado. E o nosso menu do topo eu mandei flutuar à direita. Float right significa float, é flutuar, e right é à direita. Por isso que ele está aqui do lado direito, ele estava aqui embaixo por padrão. Como eu mandei um float right, ele vai flutuar do lado direito se tiver espaço. Como tem bastante espaço aqui, ele tinha como flutuar sem problema. Os links que estão nesse nosso menu top, eu fiz formatação dele. Mudei a cor de fundo, mudei a cor do texto, tirei a linha dele, que é o Text Decoration. Coloquei um espaçamento interno acima e abaixo, à direita e à esquerda. Coloquei um arredondamento de bordas. Fiz o efeito do hover só para ele fazer um underline, que é aquela linha abaixo quando a gente passar a seta em cima. E na nossa section, que é na nossa área de conteúdo de fato, eu fiz formatações do seguinte modo. A nossa largura vai ocupar 100% do espaço disponível, se for 720 pixels ou menos. O nosso background vai ser um cinza bem clarinho, que é o EC. Nós vamos ter um padding, que é uma margem interna de 1.5, e um arredondamento de bordas de 8 pixels. Então nós temos aqui 100% do espaço disponível na nossa divisória aqui, um padding interno de 1.5 rem e basicamente um arredondamento de bordas. Os nossos artigos vão ter um fundo branco, vão ter arredondamento de borda, vão ter margem interna, vão ter uma margem
quando você coloca somente o margem na ordem, em cima, na direita, embaixo, na esquerda, a definição. Coloquei uma sombra na nossa caixa e fiz a formatação também do nosso título H2 que está dentro do artigo, nosso título H2 que está dentro de contatos, defini o tamanho da fonte, defini margem bottom, que é margem abaixo, defini alinhamento de margem esquerda para as nossas listas UL e OL, defini a altura de linha para as nossas listas LI. Então, se vocês forem observar aqui, eu defini os espaços aqui, ó, nesses textos, esses espaços entre essas linhas, para poder deixar maior do que o convencional. O nosso título H3, que é lá de Infocontatos, aquele bem lá embaixo aqui, ó, também fiz a formatação dele, fiz a formatação desses textos aqui. Observem, eu criei um parágrafo e links. Então lá no nosso perfil eu fiz uma pequena modificação lá embaixo em Infocontatos. Os links que estavam soltos eu coloquei eles dentro de parágrafos, porque assim fica mais fácil. Colocando eles dentro de parágrafo fica mais fácil a gente fazer uma formatação geral para eles. Ó. O link está dentro de parágrafo, o link está dentro de parágrafo e esse número de telefone está dentro de parágrafo, apesar de não ser link. Então fiz a formatação dos parágrafos, definindo aqui os espaçamentos acima e abaixo. Defini aqui para tirar a linha de sublinhado dos links, defini a cor dele, basicamente foi isso. E por fim fiz a formatação aqui do nosso rodapé, que se vocês observarem é um menu com um efeito onde você vai passando a seta e ele vai sofrendo modificações. Então no nosso rodapé defini margem, cor de fundo, espaçamento interno, arredondamento de bordas, alinhamento do texto, defini um espaçamento interno, defini aqui como vai ser a formatação de cada item da nossa lista do menu, tirei os marcadores aqui em List Style, eu tirei o marcador utilizando a opção None, assim como eu poderia utilizar um outro marcador, Disk, Square, tá? Eu poderia usar um outro marcador aqui, mas o ideal é a gente não usar o marcador simbólico lá. Coloquei o nosso display inline block para que eu possa poder fazer esse efeito como se fosse um botão aqui, para ficar mais bonito. E fiz as formatações também aqui do nosso link do menu rodapé e do ir para o topo, que é esse link especificamente que tem aqui e também tem lá na nossa página de projetos, tá? Então fiz as diversas formatações, a formatação quando a gente passa a seta por cima, fiz a formatação do parágrafo que está no nosso rodapé, centralizando ele e definindo o tamanho dele, que é esse texto aqui, ó, desenvolvido por, e por fim fiz a formatação da página de projetos, defini só a altura do header dela. Então aqui em projetos eu peguei o header e coloquei um ID chamado header projetos. Assim como a main tem um ID chamado tela projetos, o header também vai ter um ID chamado header projetos. E cada um desses projetos aqui eu fiz também alguns detalhezinhos de link que eu vou comentar com vocês um pouco mais para frente, tá? Não tem muito detalhe. Esse link aqui coloquei dentro de uma nave chamada menu rodapé para aproveitar a formatação do nosso CSS. Então fiz a formatação do nosso header definindo que a altura dele seria 120 pixels. O que significa isso? Daqui para cá tem 120 pixels de altura. E as nossas imagens do projeto vão ter um arredondamento de bordas e vão ocupar uma largura, ou seja, um tamanho de 100%. Aqui em projetos, todas as nossas imagens, eu coloquei uma classe chamada IMG Projeto. Aí com isso, a gente consegue deixar o tamanho da imagem em 100%. Se eu ajustar a tela aqui, ó, elas sofrem um ajuste automaticamente. Então, se voltar, funciona. Observem que se eu vier em projetos, a formatação desse menu é igual do menu da página de perfil, a formatação desse link é igual da página anterior. Então a gente trabalhou aqui nesse arquivo de CSS o máximo possível de formatações nesse nosso arquivo. Para finalizar nessa parte de estilização, no nosso arquivo de projetos, eu estou utilizando fontes de símbolos. Existem várias. Uma delas é fonte Awesome, que seria fontes incríveis. Então eu coloquei o link aqui no meu arquivo projetos, dentro da área de head. Esse link a gente pega ele na internet, eu vou colocar esse link na descrição do nosso vídeo. Então esse link permite que a gente possa utilizar vários ícones. Então se você acessar o site lá de fonte Awesome, você vai encontrar muitos ícones interessantes. Vamos supor que você precise utilizar esse ícone no seu projeto. Então você pode pesquisar aqui por nome, o nome na galeria. E daí, se você quiser usar esse ícone especificamente no seu projeto, basta você clicar aqui e copiar o código dele. Clicou aqui para copiar, para você usar ele no seu código,
Basta você vir no local do HTML onde você quer colocar o ícone. Vamos supor que eu queira colocar aqui na frente de projetos de Edson. Eu vou colar. Ele vai colocar dentro de uma tag I. A tag I, ela seria para a gente colocar o texto em itálico, que é um tipo de destaque. Mas hoje em dia no HTML5 ele serve para dizer que a gente está usando um texto com ênfase. A gente pode usar a tag I, pode usar a tag N, que é de ênfase. Também ela vai funcionar sem problema, mas aí vamos seguir como está lá na documentação, que é a tag I. Então a tag I com a classe FAB, que é de Font Always On. Esse B é só o tipo de símbolo que ela está usando. FA acessível traço ícone. Então essa aqui é a classe desse ícone especificamente. Se a gente for lá no nosso projeto, se a gente for lá no arquivo de projetos, o ícone já aparece aqui. Aparece um outro ícone aqui porque eu também coloquei um ícone de diagrama. Eu coloquei ícones também aqui na frente, ó, de projeto 1, projeto 2 e projeto 3. Esses ícones, eles podem ser colocados, basta você pesquisar lá no site Font Always On, que foi esse aqui que eu coloquei, ó, o FA Task, que seria de tarefas. Então você pode utilizar através desse site chamado fontalwayson.com vários ícones dentro do seu projeto. Com isso você consegue fazer aplicações bem mais agradáveis. Deixa eu tirar lá o ícone de acessibilidade porque ele está fora do propósito do meu projeto aqui especificamente. Então tem diagrama que identifica projetos, aqui até esse ponto está tudo ok. Então na aula de hoje nós fizemos aqui um apanhado para poder ver a formatação do CSS utilizado no nosso projeto de currículo online. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar nos conceitos de HTML5 e também ver um pouco mais sobre CSS3. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!